Olá, meus amigos, aqui é o Edécio de Souza, seu canal Casa do Senhor. Nesse vídeo eu quero mostrar aí algumas coisas do que houve na Segunda Guerra Mundial, durante a campanha dos nazistas na Europa, e mostrar também aí alguma coisa da história aí que eu tirei da fonte do Wikipedia. No caso aqui o do Holocausto, né, dos judeus. Tá aqui essa folha impressa. Aqui diz então nessa fonte aqui do Wikipedia descreve aqui sobre a história do Holocausto dos judeus, né? Nós vemos aqui que esse genocídio aí dizimou cerca de 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então isso aqui, gente, isso aqui é um fato histórico, tá? É um fato que está nos anais da história. O Holocausto, um genocídio que dizimou milhões aí de judeus durante a Grande Guerra, durante a Segunda Grande Guerra. Então são fatos históricos legítimos, documentados, né? Fatos históricos que aconteceram. Esse genocídio, esse extermínio em massa aqui. Houve uma campanha dos soviéticos contra a Alemanha nazista da época, né? Então o Exército Vermelho, está dizendo aqui que o Exército Vermelho, ele avançou rapidamente, né? Avançou rapidamente contra o local onde se encontrava o Adolf Hitler, né? Que era em Berlim. Essa investida aqui foi em Berlim. E isso causou, segundo o relato aqui, segundo essa fonte aqui, causou o suicídio de Hitler, né? 6 de maio do ano de 45, começou a ofensiva em Praga, na antiga Tchecoslováquia. E em 8 de maio terminou oficialmente a guerra na Europa, segundo o relato histórico, né? Então, para nossa reflexão, nós podemos avaliar o seguinte: aqui se trata de um fato histórico, um fato que consta nos anais da história. Aqui foram 6 milhões de judeus mortos, né? Fora os sequelados, fora os sobreviventes que foram horrivelmente torturados, né? Aí nós podemos refletir o seguinte: eram judeus. Provavelmente esses judeus clamaram muito ao Deus de Israel. Clamaram muito por um milagre. E aqui nós vemos que o sobrenatural, não aconteceu sobrenatural nenhum. Os sobreviventes desse massacre, para esses sobreviventes, houve uma coisa tão somente natural, que foi a perda do exército nazista para os soviéticos.
E guerra, e numa guerra, há vitoriosos e há derrotados. Em qualquer guerra. Então não há nada de sobrenatural em alguém, em algum conflito, que alguém seja vitorioso por algo sobrenatural. Não existe isso, sobrenatural. Aqui foi uma coisa natural. O exército nazista perdeu, foi derrotado pelos soviéticos. Se acaso, se essa história aqui do Holocausto não tivesse registro científicos, de fatos científicos, e se esse fato aqui tivesse sido um fato narrado apenas na Bíblia e não na história, do mundo nos anais da história, se não estivesse nos anais da história, esse fato aqui estivesse somente na Bíblia, provavelmente ia haver algo sobrenatural aqui, nessa história. Provavelmente. Provavelmente Deus ia aparecer para alguém, ia abrir aqueles portões ali dos campos de concentração, ia livrar todos os judeus, não ia ter ninguém sequelado, todo mundo ia estar feliz e radiante com esse Deus. O que eu quero dizer, gente, é o seguinte: dentro disso aqui, ó, tudo acontece. Tudo acontece. Todo sobrenatural acontece. Todo sobrenatural acontece aqui dentro. Aqui e apenas aqui dentro. Tudo quanto é sobrenatural acontece. Tudo quanto é coisa mirabolante. Mas aí quando você vem pra cá, ó, cadê o sobrenatural aqui, ó? Nos fatos científicos, nos fatos históricos, cadê esse Deus que livrou o povo judeu, o povo de Israel, abriu o Mar Vermelho para livrar o povo de Israel, colocou uma força tamanha num tal homem chamado Sansão, para livrar o povo de Israel. Para livrar o povo de Israel. Isso aqui não é o povo de Israel? Esse aqui é povo de Israel. Povo de Israel, ó. Cadê o sobrenatural aqui? Para livrar esse povo aqui, desse massacre, desse grande massacre terrível. Terrível, terrível. Eu queria ver, era o Sadraque, Mesaque e Abednego se livrarem daqui, dessa fornalha aqui, ó. Essa fornalha aqui, cadê? Essa fornalha aqui, ó, onde está escrito Holocausto, tá vendo? Queria saber se o Sadraque, Mesaque e Abednego ia se livrar dessa fornalha. Aqui ele pode tudo. Aparece homem de branco lá do lado deles, penteando o cabelo, retocando a maquiagem dentro da fornalha. Eu quero ver aqui, ó. Eu queria ver aqui, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego se livrar de fatos históricos. Não é de abobrinha, não. Não é abobrinha contada nisso aqui, ó, que aqui dentro tudo acontece. Aqui dentro todo sobrenatural acontece. Tudo que é coisa acontece. Tá? Eu queria ver se ele ia se livrar. Livrar todo o povo judeu. Eu queria ver Sansão. Queria ver Sansão aqui, ó.
Queria ver Sansão aqui, ó. Com a queixada de jumento, rebatendo bala de calibre 9 mm de metralhadora. Aqui eu queria ver Sansão derrotar isso aqui, tá? Aqui é mole. Aqui, conto de fadas, conto de fada é mole. Conto de fadas é mole. Eu quero ver aqui, ó. Eu quero ver aqui Josué lutando aqui contra esse armamento aqui, essas metralhadoras, esses tanques de guerra. Eu queria ver ele fazer o sol parar. Eu queria ver. Cadê Josué aqui? Não existe sobrenatural, né? Não existe, porque é fato relatado. É fato verídico relatado, né? Aí não tem Josué aqui para parar o sol, né? Que pena, né? Poxa, a Josué tá só aqui, ó. Ele para o sol. Aqui dentro eles fazem tudo. Aqui dentro tudo acontece. Aqui dentro isso aqui é um conto de fada, é um livro mágico. Isso aqui é um conto... Isso aqui é uma fantasia. Isso aqui é mais mirabolante do que a fantasia do mundo Disney, cara. Tudo acontece aqui. Jesus anda sobre as águas. Os discípulos mandam... Eu queria ver os discípulos de hoje andarem sobre as águas. Queria ver os discípulos de hoje fazer o que Jesus mandou eles fazerem. Jesus não mandou só pregar o evangelho não, né, tá? Lê o versículo inteiro. É pregar o evangelho, curar enfermo, ressuscitar mortos. Ressuscitar mortos. Eu quero ver. Ele falou que obras ainda farão. Eu quero ver vocês fazerem. Não precisa fazer obra maior não. Só a que ele fez. Ressuscitar morto. Só isso. Queria saber se tem um aí com 30 anos de igreja, 40, 50, 60 anos que é crente. Nunca ressuscitaram um morto na vida. Por que não ressuscitaram? Jesus mandou. Jesus não mandou só pregar o evangelho, não. Jesus mandou ressuscitar mortos também. Ah, mano. Mas dentro disso aqui, ó, tudo acontece. Isso aqui é uma fantasia. Isso aqui é um conto de fadas. Isso aqui é um conto de fadas. Nada acontece, nada funciona. Nada. Oração não funciona. Joelho dobrado não funciona. Clamor não funciona. Nada funciona. Jesus disse, se pedirdes com fé, não duvidando, recebereis. Aquilo que pedirdes, recebereis. E aí você pede lá. Você pede. Aí quando pede um emprego, aí depois de 5 anos o cara arruma um emprego. Aí diz, ó, foi Jesus que fez isso, porque eu clamei lá 5 anos, eu tô pedindo a Jesus um emprego. E eu consegui um emprego. Pô, 5 anos depois, não dá, né? Não tem condições de querer um troço desse, né? Não tem como, porque se ele falou aquilo que pedis recebereis, tem que ser na hora. Aquilo que pedir recebereis. Tem que ser na hora. Eu quero ver acontecer na hora. Na hora. Quando Jesus, nesse conto da carochinha aqui, esse conto da carocha, quando Jesus ressuscitou, mandou Lázaro sair lá da cova dele lá, Jesus não esperou 5 anos, 3 anos, 2 anos, como o pessoal fica esperando aí, fica esperando a mulher voltar para casa, o marido voltar para casa, 5 anos, 10 anos esperando o marido voltar para casa e pedindo a Jesus para mandar o marido, a mulher de volta para casa. Por que, cara, esse tempo todo? Tudo acontecia no ato, na mesma hora. Por que agora tem que ser demorado? É porque não existe, né? É porque essas coisas não existem. Não existe milagre, não existe Deus, não existe Jesus, não existe Espírito Santo, coisa nenhuma. Não existe nada disso. Nada.
Não existe espírito, não existe deusa elefante da Índia, não existe Maomé, não existe ninguém, não existe espíritos. Nada disso funciona, nada disso existe, nada disso contribui em nada. Nada disso contribui em nada. Em nada. Sabe o que contribui? Sabe o que contribui nas nossas vidas? O que contribui é um ser humano, contribui com o outro. Isso funciona. Quando alguém está precisando de uma ajuda, quando você vê que alguém está precisando de alguma coisa, você vai lá e ajuda aquela pessoa. É isso aqui, ó. É isso aqui que funciona. Nada mais funciona. Não adianta você orar para Deus tirar a fome de fulano e cicrano, que Deus não vai... Não manda maná dos céus. Ele manda maná dos céus é aqui, ó. Aqui ele manda pão cair do céu, maná, codorna. Aqui ele pinta e borda, cara. Aqui esse Deus pinta e borda. Aqui dentro ele é o cara. Ó, aqui dentro ele é o cara. Mas aqui fora, fora desse lixo aí, tem que ser a gente, ó. Um cuidar do outro. Um cuidar do outro. Porque se depender dessa coisa aí, desse lixo de Bíblia, dessas coisas religiosas, não vamos alcançar uma mente saudável. Você vê que a maioria dos brasileiros é da religião evangélica. A grande maioria é da religião evangélica. Aqui, se tratando do país Brasil. E você vê que no Brasil, cara, o que mais tem é gente com doença mental. Gente doente. Porque está preso. Que está preso a essas coisas. A um mundo que não existe. A um mundo de espíritos para todo lado. Espírito que sai voando para todo lado. Então, fica essa minha reflexão aqui. E dizer para vocês que isso aqui é um mundo de fantasia, tá? É um mundo de fantasia. Que se existisse Deus que livrasse povo judeu, ele iria atuar de maneira sobrenatural aqui. Mas os sobreviventes desse massacre, eles foram libertos, mas não por coisas sobrenaturais, mas por meios naturais. Tanque de guerra, enfrentando o tanque de guerra também, tanque de guerra. Metralhadora, enfrentando metralhadora. Tudo natural. Não houve nada de sobrenatural. Então fico por aqui. Agradeço. Esse é mais um vídeo do canal Casa do Senhor.